Quem vence o São Paulo Futebol Clube, JP? E o árbitro apita fim de jogo em São Januário. Deu São Paulo Futebol Clube. O tricolor vence fora de casa. O São Paulo faz 2-0 no Vasco da Gama com gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo. Um bom jogo do São Paulo. Um jogo que era muito difícil, um jogo complicado. Fora de casa o São Paulo vence o Vasco. Seu destaque final, Gabriel Sá, antes da zona mista, antes da coletiva. O tricolor vence o Vasco. Depois de 4 anos, né, da última vitória em São Januário, desde 2013 não vencia aí pelo Campeonato Brasileiro. E o tricolor volta a vencer. Que saborosa vitória, Gabi. Vence o São Paulo, JP, vence bem o São Paulo Futebol Clube aqui em São Januário. Uma partida convincente do São Paulo. Obviamente a gente sempre especula o que vai ser o jogo antes dele acontecer, mas o São Paulo tem um pouco dessas, né? Tem um pouco desses jogos. É um pouco surpreendente, de certa forma, o que apresentou o São Paulo aqui hoje. Controlou o jogo defensivamente do começo ao fim, o que não era tarefa fácil, contra um Vasco da Gama que tentou o escape ali do Ryan, no Moreno e Andrés Gomes, e isso deu certo no primeiro turno. No segundo turno não deu, faltou uma referência do Vasco e o São Paulo conseguiu fazer um jogo bem consistente. Jogo muito bom do Sabino, né? O Sabino foi muito bem hoje, assim como o Alan Franco também volta a fazer um grande jogo pelo São Paulo. E o meio-campo, Luiz Gustavo entrou muito bem, e as alterações, Alisson e Luiz Gustavo conseguiram controlar de fato o meio-campo nessa partida. Bom, muitos pontos positivos. O único ponto negativo que a gente vem comentando já, e acho que esse tipo de jogo é bom, porque o São Paulo vence e vence apesar dele, é o Rigoni. Não tem a menor condição do Rigoni jogar no São Paulo. Ele finge que marca, não dá combate e perde 2 gols que ele não pode perder. O Rigoni não pode jogar no São Paulo. Ponto final. Mas o fato é que é um bom jogo do São Paulo, um jogo convincente, de dar orgulho ao torcedor pelas ausências que teve o time para essa partida. 3 pontos fundamentais, São Paulo volta ao G8. Vou ter que deixar aqui a cabine de transmissão, tem alguns vascaínos mais exaltados, e a gente volta na coletiva e zona mista aqui direto de São Januário. Tchau, um abraço. É isso, meu querido Gabriel Sá, grande abraço para você. Raí Monteiro, seu destaque final. São Paulo vence por 2-0, grande vitória do São Paulo em São Januário, uma vitória que é até surpreendente, a gente pode falar, né? Porque o Vasco veio como favorito, veio num momento melhor que o São Paulo, mas o São Paulo nas últimas 2 rodadas fez 2 jogos, eu diria que consistentes. Acho que na semana passada um jogo de mais domínio por estar dentro de casa, venceu o Bahia por 2-0 e agora vence mais um adversário direto fora de casa, confronto muito importante que o São Paulo pontua, faz os 3 pontos e vence fora de casa. Raí, seu destaque. Bom, sendo muito honesto, eu não imaginava que o São Paulo conseguiria vencer esse jogo de hoje. Não vou aqui dizer que sim, porque ganhou o jogo. Não projetava, pelos motivos que a gente citou antes da bola rolar e que são aí de conhecimento de todos, né? A fase muito boa do Vasco, a fase de muitas oscilações do São Paulo. Então não imaginava que o São Paulo conseguiria sair vencedor hoje em São Januário. Mas ele fez por merecer esse resultado, né? Eu destaco principalmente o trabalho de marcação. Acho que foi um time muito competitivo, muito organizado, com muita entrega sem a bola. Enfrentar um time com as características do Vasco e até os jogadores que o Vasco tem não é fácil, né? Do meio para frente o Vasco tem muita qualidade, com o Ryan, com o Nuno Moreira, com o Felipe Coutinho. No segundo tempo entrou o Verratti. Então tem vários jogadores muito bons. O Andrés Gomes, que foi um jogador contratado no meio da janela, também tem feito bons jogos. Esse eu não conhecia tanto, para ser bastante sincero. Mas é um time com muito poder ofensivo, e a gente tem visto isso nessa sequência aí de vitórias do Vasco, de boas atuações do Vasco, de chegar à semifinal da Copa do Brasil. Então, todo o panorama do jogo, né, prévio, ele era muito complicado. E acho que o São Paulo, diante de um momento em que ele tem muita carência de criatividade por conta das baixas, ele conseguiu fazer um jogo muito sólido na marcação, sem a bola, seja em alguns momentos pressionando um pouco mais a saída do Vasco, em outros defendendo mais próximo da própria área, mas combatendo, encurtando, diminuindo espaço, conseguindo fazer muito bem isso, e fosse em outros momentos, com um pouco mais de espaço, conseguindo contra-atacar. Se o São Paulo tivesse mais qualidade, uma pontaria melhor, acho que poderia até ter resolvido o jogo antes do que foi com o gol do Luiz Gustavo, né? Porque o jogo se apresentou no segundo tempo num panorama de o Vasco sair muito, conceder muito espaço, e o São Paulo com isso ter a oportunidade, ter a possibilidade de matar o jogo nos contra-ataques, na velocidade, com o Ferreirinha, depois com o Rigoni que entrou. Então o gol vem bem no finalzinho, mas poderia ter saído antes.
Acho que esse é o principal ponto de correção aí para as próximas semanas. O time que precisa ser mais eficaz. Vão ter jogos mais apertados nessa reta final e que a eficiência vai fazer diferença. Mas o panorama defensivo, o trabalho sem a bola, é praticamente impecável. Contra um time como o Vasco, que tem tanto volume ofensivo, você vai sofrer com ocasiões do adversário. Vai acontecer, né? Mas se a gente for olhar friamente, o Rafael fez 2 defesas mais importantes. Uma no primeiro tempo e uma no segundo. Teve uma bola na trave, teve uma finalização do Coutinho. Acho que essas foram as 4 melhores chances do Vasco. Essa reta final, já com 2-0, acho que nem entra muito na conta a cabeçada do Verratti, por exemplo. Então, defesa muito sólida, eu acho que é o destaque do São Paulo nessa vitória muito importante no dia de hoje. É isso, grande vitória do São Paulo.